Boa tarde a todos. Então, marcamos esse momento aqui. Eu já tinha conversado com alguns, enfim, e explicado. A ideia é uma conversa bastante informal sobre uma leitura que o Reno fez, propôs aí que compartilhou comigo e me convidou aí para que a gente fizesse uma explanação, alguns tópicos bem resumidos do livro, que é esse livro aí, Organização Sem Medo, que vem corroborar aí com tudo que nós viemos falando, principalmente depois aí do nosso processo de transformação cultural, né, do envolvimento das pessoas, da participação das pessoas no agregar conteúdo e conhecimento. Então, a ideia é que a gente possa, aqui nesse espaço de tempo, falar, então, sobre esse livro, falar dos tópicos, né? Nós dividimos aqui em 5 grandes tópicos, então falar um pouco do livro, por quê, o que que é e o que que não é. E no livro a autora conta alguns cases sobre tanto cases positivos como cases de sucesso como os de insucesso de organizações sem medo. E depois aí a gente traz um pouco para a nossa realidade de como fazer e quais são os caminhos aí que a gente já está tomando para nos tornarmos uma organização psicologicamente segura, né? Já que isso também é um dos objetivos e é um dos nossos planos, né, dentro do engajamento e dentro da pesquisa GPTW, isso é um item também avaliado. Então, o objetivo é uma conversa aqui nossa, contando um pouco, o Reno e eu vamos contar um pouco da leitura, mas vocês fiquem aí bem à vontade para fazer perguntas, interferências, enfim, intervenções. Esse encontro aqui tem, especialmente para mim, dois motivadores principais. O primeiro deles é poder compartilhar com vocês a leitura. O que nós vamos compartilhar é bem resumido, a ideia é que seja rápido, mas é compartilhar a ideia que está no livro. Esse é o primeiro grande objetivo. O segundo objetivo é porque, ao longo da minha caminhada, nos feedbacks que eu recebo, eu tenho aparecido com uma certa frequência um certo receio que eu coloco para as pessoas, um certo milindre que eu coloco para as pessoas, das pessoas falarem comigo, das pessoas falarem o que elas estão achando, falarem o que elas estão pensando, discordarem de forma tranquila, aberta. E o livro ele mexe com essas questões. Então, poder trazer este tema para vocês é também mexer um pouquinho com esse feedback que eu recebo há bastante tempo, que eu venho trabalhando, buscando trabalhar em cima dele. Então, essa também é uma segunda importância. Diminuir, tentar minimizar, tentar, de fato, encolher este receio que, eventualmente, alguém tenha de falar comigo, transmitir alguma ideia, discordar, colocar o seu ponto de vista. O livro tem essa importância também. É esse medo que o livro fala, então, exatamente sobre isso, já indo aqui para o livro, né? Então, o livro é A Organização Sem Medo, da autora Amy Edmondson. E o que basicamente, né, o livro traz aqui é em relação ao diferencial que nós temos, e isso não é novidade para ninguém, né, do diferencial que as empresas têm, que é o capital intelectual, que são as pessoas. E a grande questão aqui é como fazer com que as pessoas tenham a vontade, a liberdade, o engajamento, né, de contribuírem com esse seu capital, com esse seu conhecimento, já que são elas que propiciam, né, essa vantagem competitiva aí para os negócios. A gente já falou algumas vezes, né, a máquina, o dinheiro, a máquina, o processo, as instalações, isso é facilmente adquirido aí no mercado, tendo dinheiro, a gente vai lá e compra e está acessível para todos. Agora, as pessoas, o que elas conhecem, o que elas têm de experiência, é o grande diferencial para as organizações prosperarem, né, e terem sucesso aí no futuro. Então, o livro fala sobre isso, é como nós, como criar, como os gestores criar um ambiente
propício para que esse conhecimento venha à tona, para que esse conhecimento seja aí compartilhado. O livro trata, então, do que é, então, essa segurança psicológica e por que ter essa segurança psicológica. Ui, agora eu tô com 2 telas aqui, tô me embananando para passar os slides. Porque qual é o sentido aqui da gente ter esse ambiente psicologicamente seguro para que as pessoas compartilhem as suas experiências, né? A autora traz aqui alguns exemplos e depois nós vamos compartilhar também, mas que o talento individual, ele não ganha o jogo, né? Então, não adianta a gente ter pessoas com muito talento individualmente trabalhando, né? O que faz com que as empresas virem a chave é, de fato, essa colaboração dinâmica entre as equipes, que ela chama no livro aí, obviamente, de formação de equipe. E um caminho apontado aí pela autora, né, para que o negócio seja mais próximos, mais próspero, com uma vantagem competitiva maior, é a questão da gente ter, sim, pessoas qualificadas, pessoas inteligentes e pessoas motivadas num ambiente propício para que elas consigam compartilhar o seu conhecimento sem medo, sem preocupações ou mesmo minimizando essas preocupações, já que o medo é inerente aí, né, de todo o ser humano. Então, essa é a questão, é a gente ter pessoas qualificadas, inteligentes, ter um ambiente de confiança, fazer com que as pessoas se sintam capazes e seguras em compartilhar esse seu conhecimento e, então, consigam compartilhar sem essas preocupações aí o que a gente chama aqui de retaliações e atravessamentos, né? Então, é sobre isso o livro. O que a autora traz para nós em relação ao conceito de segurança psicológica, né? Que é o organização sem medo. A segurança psicológica tem a ver com a franqueza, com tornar possível a discordância produtiva e a livre troca de ideias, possibilita que as pessoas divirjam, né, tenham diversos pontos de vista, mas que consigam falar francamente sobre esses seus pontos de vista. Então, é um ambiente aqui, tecnicamente falando, né, a crença de que o ambiente de trabalho é seguro para correr os riscos interpessoais. Então, eu me sinto à vontade em expor ao meu ponto de vista, a minha ideia, né, nesse ambiente seguro psicologicamente, sem medo de retaliações. Esse é o sentido da segurança psicológica. O que não é segurança psicológica? O que ela traz aqui como exemplos, então, não verdadeiros, né? Às vezes a gente tem alguns milindres, né? E aqui ela fala bastante em relação à franqueza nas relações. E que a segurança psicológica, ela não é uma segurança de que os erros ou as falhas ou as colocações não serão, não terão consequências, né? Também não é um ambiente em que todo mundo tem uma autoestima elevada e todo mundo acha que sabe tudo, então todo mundo compartilha tudo. Não é isso também, né? No mundo onde o conhecimento é intenso, onde a comunicação flui, hoje nessa questão das informações just in time, a organização sem medo é aquela onde o meu medo, ele não se sobrepõe à minha vontade de contribuir com a equipe. Né? O medo interpessoal, o medo pessoal, ele é minimizado em favor da equipe da organização. A autora traz em diversos momentos, né, que o medo, ele é inerente da pessoa, né? Ninguém quer ser visto como uma pessoa frágil, uma pessoa que não faz colocações fora de hora, mas a segurança psicológica traz um ambiente seguro no sentido de que eu não vou ter
retaliações, não vou ser hostilizado, não vou ser ridicularizado em relação a isso, né? Eu tenho, sim, esse receio, mas eu posso colocar ele de forma segura. Aqui ela entra num ciclo que é importante para nós, que estamos trabalhando cada vez mais esses temas nos nossos comitês da cultura, nos subcomitês da cultura, para a gente chegar na inovação, e é na inovação que está o ganho diferenciado para nós. Para a gente chegar na inovação, inevitavelmente a gente precisa de colaboração. Não se consegue fazer a inovação sozinho. Para a gente ter a colaboração, tem que ter a boa comunicação. Então, o que acontece quando a gente tem um ambiente que é inseguro psicologicamente é que a comunicação não flui. Como a comunicação não flui, aumenta muito a chance da gente não ter colaboração. A colaboração não acontece. E aí a gente não chega na inovação. E ela vai diferenciando ambientes de trabalho em que se desempenhava determinadas tarefas, tarefas específicas, e aí sim, no desempenho dessas tarefas, a pressão, a coação poderiam funcionar para que essa tarefa fosse feita mais rápida, tarefa simples. Agora, quando a gente está lidando num ambiente que demanda inovação, e que inovação vai acontecer pela colaboração, a comunicação fluir é fundamental. Não tendo esse ambiente psicologicamente seguro, essa comunicação não vai fluir. E ela vai derrubando alguns mitos, como a gente viu aqui, que assim, ambiente psicologicamente seguro não é um ambiente em que todo mundo se dá bem, não é um ambiente em que qualquer um pode falar o que quiser e isso não tem consequências, não é um ambiente em que ninguém decide nada, as coisas são colocadas, ninguém decide, ninguém toma uma posição para eventualmente não se opor à posição do outro. Não, não é isso. É um ambiente em que as pessoas se sentem seguras para se comunicar e desta comunicação sai colaboração. Colaboração para inovação. Então, é muito mais prático e muito mais voltado ao negócio um ambiente psicologicamente seguro do que, eventualmente, algumas fantasias que a gente possa ter, alguns estereótipos que a gente possa ter do que é um ambiente psicologicamente seguro. Isso, a gente tem falado bastante sobre a questão do feedback, né? É poder dizer as coisas, inclusive quando a coisa está errada, de uma forma respeitosa, né? Então, é sim dar a chance das pessoas conhecerem onde tem possibilidades de melhorar, tanto no processo quanto no desempenho. Então, mas de uma forma franca e honesta, né? Sem milindres e sem maldades por trás dessas conversas, né? Então, esse é o ambiente de uma empresa aí, de uma organização com segurança psicológica. Aqui, então, isso que o Reno estava colocando, né? Então, é poder fazer perguntas sem parecer ignorante, não ser rotulado, né? Ninguém quer parecer incompetente com a sua pergunta. As pessoas têm dificuldade de admitir os erros ou os não saber. Então, isso é numa organização onde as pessoas acabam perdendo boas colocações, né? A gente fala ali do brainstorm ou dessas questões, a gente faz um monte de conversas para dessas conversas depois conseguir separar para onde a gente vai e o que a gente vai aproveitar ou não. Mas não inibir que as perguntas, que as ideias floresçam e surjam nesses ambientes. E aí ela traz no livro um exemplo, então, né, de como funciona essa dinâmica. O padrão de performance, né? A performance, ela está num eixo e a questão da segurança psicológica, ela está no outro. Ela faz uma relação, então, de um ambiente que não adianta só a gente ter equipes de alta performance individual. Essas equipes de alta performance têm que ter um ambiente, então, onde que elas possam contribuir, que é o ambiente que ela está chamando aí de seguro psicologicamente. E aí ela destaca aqui, nesse quadrinho, né, que
que o Reno aí botou os bonequinhos, mas os quadrantes de ligação entre onde as organizações deveriam estar, então, e onde é perigoso que as organizações estejam em relação à segurança psicológica e à performance, né? Então, a gente vê aqui da performance mais baixa para mais alta e a segurança psicológica da mais baixa para mais alta. O que ela traz de bastante perigoso para as organizações é onde as pessoas ficam nessa zona bem à esquerda aqui inferior, que é a zona da apatia. Nessa zona da apatia, as pessoas têm uma baixa performance e têm também uma baixa segurança psicológica. Aqui é mais ou menos aquele negócio de que na nossa pesquisa de engajamento lá eu dou mais de mim para trabalhar, para esse ambiente se tornar um ambiente melhor ou para desempenhar as minhas funções. Não, aqui as pessoas estão na empresa, vêm para o trabalho, mas não estão de corpo e alma aqui, não estão de alma e coração, digamos, só estão de corpo, né? Então é uma zona complexa e é onde é muito perigoso as empresas estarem. Então, sempre trazendo aí para a nossa realidade, né? Onde as pessoas vêm para cá, mas não dão mais de si para o desenvolvimento da sua atividade ou para o desenvolvimento da sua organização ou da empresa, né? E aqui daí a questão é identificar se elas não dão mais de si, porque estão com um padrão baixo, como desenvolver o desempenho dessas pessoas e como aumentar a segurança psicológica. Então, esse é o desafio nessa zona da apatia. No livro, ela também comenta aqui da zona de conforto, até inclusive ela fala que essa zona é cada vez menor nas organizações, né, onde as organizações menos têm pessoas, mas essa zona de conforto é assim, eu até me sinto à vontade para dar a minha opinião, eu tenho é um ambiente legal, mas eu não estou convencida de que isso faça diferença, eu não estou sendo desafiada para que eu aplique as minhas competências nesse ambiente seguro. Então, não adianta, né, eu propiciar todo um ambiente seguro, voltando, né, para aquilo que o Renan também frisou há pouco, né, pessoal, visando de que o objetivo de ter a segurança psicológica, ter uma organização sem medo, é resolver problemas complexos, é estar cada vez mais aí com mais mentes pensantes na solução do problema e na prosperidade ou no negócio aí da empresa. Então, essa zona de conforto, apesar dela relatar aí que é bastante difícil, porque hoje as empresas estão sendo desafiadas constantemente, se não seja pela economia, é pelo mercado, né? Então, essa é uma zona complexa também de mantermos as pessoas. Onde a autora coloca que a maior parte e alguns dos nossos cases depois vão estar concentrados é nessa zona da ansiedade. É onde as pessoas têm alta performance, onde as equipes têm alta performance, têm desafios, têm metas, o negócio é competitivo, mas não tem um ambiente seguro psicologicamente para que as pessoas contribuam para esse negócio. Então, eu sei o que fazer, mas eu tenho muitos receios de me expor, eu tenho muitos receios de contribuir, eu tenho muitos receios de colocar as minhas ideias, as minhas dúvidas, as minhas perguntas. Então, isso acaba gerando uma ansiedade. E aqui ela reforça que a ansiedade não é a ansiedade da entrega do mercado, é a ansiedade do eu fico com aquela coisa engasgada, sabe? Aquela coisa de que eu não consigo contribuir, eu tenho medo das consequências e esse medo me paralisa. E aí, obviamente, para onde todas as organizações aí que pretendem ter um ambiente de conhecimento e inovação devem caminhar, é para esse quadrante aí superior, onde então é um ambiente, né, a zona de aprendizado, onde as pessoas têm uma alta performance e uma alta segurança psicológica. As pessoas colaboram, aprendem, compartilham, erram, porque o erro faz parte do aprendizado, mas aprendem com o erro, aprendem com as falhas, não são rotuladas,
é um ambiente, então, onde é propício para a realização aí dos trabalhos inovadores e das soluções complexas. Então, esse cenário ela apresenta para que a gente também possa fazer uma avaliação aonde nós estamos com as nossas equipes e com a nossa organização e aonde queremos chegar, né? Não que seja assim um ciclo que tenha que passar por todos os quadrantes, não é isso, mas que a gente possa então sempre caminhar para uma equipe de alta performance num ambiente de alta segurança psicológica. Isso sim vai fazer a diferença aí na inovação e no aprendizado das organizações. Quer E comentar aqui a dos gente... Vai lá, vai lá. Não, não, é isso aí, eu te passo a palavra. Aqui nós vamos entrar em 3 casos. O livro traz vários casos, e os casos ajudam, porque são casos reais. E aí a gente vê essa relação muito clara nos casos da busca pela inovação, da necessidade de colaboração, e a colaboração só acontecendo com a boa comunicação, com o bom fluxo de comunicação. Na hora de apresentar, nós selecionamos 3 casos. 2 casos em que a ausência da segurança psicológica propiciaram, facilitaram. Eventualmente podem não ter sido as causadoras, mas elas com certeza facilitaram para que aqueles problemas acontecessem e para aqueles problemas não terem sido tratados antes. E um caso de uma organização que trabalha, cultiva e tenta ampliar essa segurança psicológica e tem um bom desempenho, um desempenho historicamente reconhecido em função disso. Então, o primeiro caso que nós selecionamos é o caso da Volkswagen. É um problema grave que a Volkswagen teve, que ficou conhecido como Dieselgate. O segundo caso é o da Nokia, que foi de líder de mercado a uma força de baixíssima relevância, quase irrelevância no mercado de celulares hoje. E o terceiro caso, que é um caso positivo, um caso de sucesso, é o caso do Ray Dalio, que é o fundador da Bridgewater. E eles têm cultivado este ambiente de segurança psicológica. Falando um pouquinho do caso da Volkswagen. A ideia da Volkswagen, quando Winterhoff chegou na Volkswagen, era, em 10 anos, a Volkswagen triplicar a venda de automóveis. E, com isso, ela passar a Toyota e a General Motors. E, na visão da Volkswagen, ela usaria o motor diesel, que é um motor que roda na Europa há muitos anos, e era um motor que não entrava no mercado americano, usaria o motor diesel para ser essa força de ampliação das vendas. O detalhe é que o motor diesel emite muito mais óxido nitroso do que o motor a gasolina. Então a Volkswagen tinha esse problema prático sobre a mesa, mas com um plano de, em 10 anos, triplicar as vendas. O que o time da Volkswagen fez? O time da Volkswagen não conseguiu desenvolver um motor diesel que emitisse menos óxido nitroso. Então eles começaram a trabalhar na programação do veículo para que ele detectasse quando ele estivesse numa bancada de testes. E quando numa bancada de testes, ele entrasse num regime de trabalho de teste. Nesse regime de trabalho, ele conseguia emitir um baixo nível de óxido nitroso e passava nos testes. Mas isso só funcionava na bancada. A Volkswagen atingiu, em 6 anos, nos Estados Unidos, 3 vezes a venda que eles tinham em 2017. Então, ao invés deles atingirem em 10 anos, eles atingiram em 6. Só que o carro tinha um problema legal. Nas bancadas de teste, que eram os testes, onde os testes eram feitos, o carro aprovava. Os diversos carros aprovavam. Só que o que aconteceu? Em 2013, uma equipe independente resolveu comparar o desempenho dos carros no laboratório e o desempenho dos carros na estrada. 2013. A Volkswagen tinha atingido a meta de triplicar as vendas. Esse desempenho ficou muito diferente. E aí o pessoal começou a investigar mais e a fazer mais testes. A Volkswagen ficou 2 anos negando isso. Então, de 2013 a 2015. Negando as colocações dessa equipe independente de testes. Até que chegou um momento que não tinha mais como negar. As evidências ficaram muito fortes de que tinha uma manipulação nos testes, de que o carro identificava quando estava sendo testado, quando tinha só 2 rodas sendo tracionadas. E a Volkswagen admitiu a culpa.
o CEO da Volkswagen se demitiu e a Volkswagen teve que pagar multas enormes, porque isso teve diversas consequências no mundo todo. Claro, nos Estados Unidos foi o que mais gerou notícia, porque era um entrante europeu com motor diesel, então com tecnologias diferentes, e que tinha tido esse período de sucesso, mas sucesso apoiado numa fraude. O ponto principal do livro é por que isso aconteceu, ou o que propiciou isso acontecer dentro da Volkswagen. E aí ela explora um pouco o perfil do presidente da Volkswagen, do Winterhoff, dizendo que ele era um líder reconhecidamente pelas demais pessoas como arrogante, como perfeccionista, com atenção obsessiva aos detalhes. Mas isso por si só, na avaliação da autora, não justifica a Volkswagen ter entrado nessa falha que envolvia driblar, tentar criar instrumentos que eram ilegais. A avaliação dela é que isso foi feito porque a ideia da liderança da Volkswagen era que quanto mais pressão, quanto mais supervisão com pressão se colocasse nas equipes de trabalho, mais elas renderiam, mais elas entregariam o trabalho. E o que acabou acontecendo é que essa pressão, num trabalho de inovação, gerou um bypass, gerou um esforço paralelo para driblar a legislação e não superar ela com inovação tecnológica. Talvez até, e é um cuidado que a autora faz, a capacidade tecnológica não alcançasse a exigência da legislação. E esses carros diesel não conseguiriam ter o desempenho que a legislação exigia. Mas isso tudo foi driblado na hora em que o resultado dessa pressão toda virou, vamos achar formas de passar pela legislação. O ponto dela, para este caso da Volkswagen, é aquele caminho que nós falamos antes. E é um caminho que razoavelmente resume os casos do livro. Inovação acontece através da colaboração. E colaboração precisa de comunicação fluindo. Quando se coloca esse tipo de demanda sobre as pessoas, em que o ambiente não propicia, olha, não chegamos a uma solução. E essa proposta que nós estamos indo aqui é ilegal. As pessoas falarem isso é um ambiente muito propício a acontecer esse tipo de desvio, como aconteceu na Volkswagen. É um ambiente opressor que não traz essas características da segurança psicológica. Como é que este negócio terminou? Terminou com a Volkswagen perdendo essa posição que ela tinha adquirido nas vendas. A imagem dela ficou muito manchada. Um dos processos, só um dos processos, ela pagou 13 bilhões de multa nos Estados Unidos. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que essas multas chegaram, inclusive, para os executivos. A Volkswagen pagou muitas multas, mas os executivos que estavam à frente também pagaram multas pessoais. E as multas foram nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, teve multa. Tinham carros aqui no Brasil impactados por esse mesmo desvio legal. Esse roteiro, por que esse roteiro acontece? Por essa crença de, para trabalho simples, pressionar, colocar medo, funciona. Para trabalhos elaborados, para trabalhos como os que são feitos hoje em dia, esse medo, essa forma de oprimir não funciona. Porque esse medo faz cortar a comunicação. E a comunicação está na base da colaboração. Indo para o caso da Nokia. O que aconteceu com a Nokia? A Nokia era líder do mercado no final dos anos 90. Ela tinha 23% do mercado. Todos nós tivemos celulares Nokias. Nokia era sinônimo de celular. No começo dos anos 2000, a Nokia começa a desenvolver um sistema operacional para ela, que era o Symbian. E é também nesta época que o Google e a Apple entram mais pesadamente no mercado de celulares. Só que a ideia do Google e da Apple, com o desenvolvimento do iOS, o desenvolvimento do Android,
é desenvolver uma plataforma inteira, em que o celular passa a ter múltiplas funções, em que essa plataforma recebe colaboração de empresas externas, em que apps estão disponíveis nessas plataformas, em que o celular vai fazer o uso desses apps, em que a empresa detentora, no caso a Apple e o Google, eles vão validar esses apps, mas esses apps vão ter colaborações externas. Dentro da Nokia, se tinha um certo conhecimento do que estava acontecendo. Mas como o ambiente era tão inspirado no medo, na negação do que estava acontecendo, à medida em que se olhava para a queda de participação da Nokia, para problemas nos resultados, se negavam as notícias que vinham de fora. Então, dentro da Nokia, se criou um ambiente, segundo a autora do livro, de perseguição às pessoas que traziam más notícias. O que acabou acontecendo? A Nokia começou a rotular as pessoas que eventualmente levantavam alguma dificuldade para a realização do trabalho, para a velocidade com que o trabalho precisava ser desenvolvido, e essas pessoas começaram a ter rótulos de perdedores, essas pessoas começaram a ter a reputação delas colocada em risco por não conseguir realizar determinado trabalho. E a média gerência começou a ser caçada como portadores de má notícia. E aí o que acontece quando o ambiente não é psicologicamente seguro é que as pessoas param de trazer as notícias. E à medida em que as pessoas param de trazer as notícias, a boa informação para tomada de decisão cessa ou fica muito mais escassa. E o processo todo para decidir fica comprometido. A explanação que ela faz sobre a Nokia é isso. A empresa entrou em crise, os concorrentes avançaram bastante, e a boa informação, ou a informação de fora sobre o que estava acontecendo e as dificuldades para competir internamente, eram sempre bloqueadas, porque a simples notícia já era mal vista, fruto desse ambiente inseguro. E aqui, entrando no último caso, pessoal, que nós selecionamos, que é um caso de sucesso, que é o da Bridgewater. A Bridgewater foi fundada pelo Rei Dalio. Ele tem 2 livros muito legais. Um deles ele fala sobre as mudanças econômicas do mundo, vale a pena a leitura. E o outro livro se chama Princípios. E é o livro que ele escreveu para nortear as ideias e a forma de trabalho da Bridgewater. Vale a pena dar uma conferida nesse livro. Mas o que é a ideia principal? A ideia principal é que a franqueza conta muito. A pessoa poder dizer qual é a opinião dela é mais do que um pedido para que as pessoas falem. É um direito. É isso que ficou registrado no livro Princípios. Por isso que ele diz que é um enquadramento ético. A pessoa que omite a sua opinião dentro da Bridgewater, dentro do ambiente profissional, ela está incorrendo num problema ético, porque ela está guardando aquela informação ou aquela opinião que poderia ajudar para tomar melhores decisões. E o reforço todo é que não tem problema cometer erro. O que é inaceitável é não identificar, não analisar e, principalmente, não aprender com esses erros. Para reforçar isso, dentro da Bridgewater, eles separam 3 tipos de conversa. Existe o debate, existe a discussão e existe o ensinamento. Quando está acontecendo um debate, está-se aberto a todas as ideias. É hora de explorar as ideias, explorar as possibilidades. Então, são pessoas, eventualmente, com diferentes níveis de experiência, de autoridade, diferentes níveis dentro da organização, porque a ideia é ter ideias, explorar essas ideias. Isto é o debate. Perdão, isto é a discussão. Agora, quando está tendo um debate, a gente está com semelhantes. As pessoas têm conhecimentos semelhantes, têm experiências semelhantes, e aí sim está se tendo um debate de ideias. Diferente de quando a gente está tendo uma discussão em que está se aberto a todas as ideias. E, por fim, o ensinamento.
quando existe um descompasso, existe uma diferença entre níveis de entendimento sobre um determinado assunto. Então, essas três formas de conversa dentro da Bridgewater, a discussão, aberto a todas as ideias, diferentes níveis, é uma fase exploratória. O debate, em que se tem semelhanças de conhecimento, semelhanças de experiência, discutindo uma determinada ideia, e o ensinamento, em que se tem diferenças de conhecimentos, diferenças de experiência, e uma ideia está sendo transmitida, é o que dá clareza para a comunicação. Ao longo do livro, ela vai comentar, e ele também, no livro Princípios, vai comentar que às vezes isso fica misturado nas conversas do dia a dia. Às vezes as três coisas acontecem numa determinada conversa. Mas a gente enxergar essa separação ajuda no nosso dia a dia para a gente refletir: nós estamos tendo uma discussão, nós estamos tendo um debate, ou nós estamos aqui num momento de ensinamento? É um bom exemplo de um ambiente que reforça a segurança psicológica. Lembrando, e ela vai fazendo isso ao longo do livro, né? Segurança psicológica não é um estado em que a gente chega na empresa e dali não recua mais. Se a gente não trabalhar ele constantemente, ele recua e recua bastante. E, por fim, o exemplo da Bridgewater, ele reforça o seguinte: o propósito do debate aberto é fornecer ao líder decisor perspectivas e alternativas para ajudá-lo a descobrir o melhor resultado. Uma empresa que conta com um ambiente psicologicamente seguro não é uma empresa que não toma decisão. Não é uma empresa que, eventualmente, no debate, não se diz para outra pessoa: olha, o teu posicionamento parece estar equivocado, baseado nisso, neste outro ponto, nesse argumento. Pelo contrário, é uma empresa que toma decisão. Como a comunicação flui, a tendência é que tome melhores decisões. Comunicação fluindo dentro da empresa, comunicação fluindo de fora para dentro. Aqui a gente também listou, a partir desse quinto tópico, o que fazer e o que nós já fazemos, né? No que fazer, a autora traz alguns tópicos, então, também de método de aplicar isso. Todo o método, toda essa sistemática passa pelo passo pelo passo de dar espaço para as pessoas darem ideias, participarem. Então, obviamente, preparar o terreno, solicitar participação e responder produtivamente. O que é o preparar o terreno? Enfatizar o propósito, né? É dizer o porquê isso é importante, para quem é importante, estabelecer expectativas sobre a falha, falar sobre o que desmistificar, né, o erro. A gente falou um pouco isso já lá na nossa reunião, no nosso encontro com o Gustavo na última vez, né? Assim, que as pessoas possam dizer se sentem confortáveis ou não confortáveis. Então, preparar esse terreno neste sentido da fala. Depois, na participação, no solicitar participação, na questão do fazer mais perguntas e dar menos resposta. Obviamente, gente, na ponderação de que existem momentos para cada coisa. Quando eu me proponho a resolver um problema em conjunto, né, e a gente sabe que quando o gestor está junto, quando o gerente ou quando o coordenador, isso pode milindrar as pessoas, é evitar começar a falar, evitar o sermão inicial, fazer mais perguntas. As perguntas, né? Ela fala em boas perguntas, no sentido de ser de forma uma pergunta genuína, uma pergunta direta, respeitosa, concreta, no sentido positivo e não no negativo. Enfatizar sempre o aspecto positivo ao negativo, né? Então, criar fóruns de discussão, a transparência no objetivo daquela conversa é muito importante, porque as pessoas entendam o porquê está ali, né, que faz parte do preparar o terreno. E E aqui o que a gente tudo. vem falando também. Opa, desculpa, Renan. Só ia comentar ali naquele slide, Rafael. Todo mundo já passou por isso. Eventualmente a gente já cometeu esse pecado, que é fazer pergunta com duplo sentido.
Quando a gente faz uma pergunta com duplo sentido, a gente está botando uma barreira na comunicação. A outra pessoa sente que aquela pergunta tem um duplo sentido. Daí a importância de nós fazer perguntas genuínas. Porque a pergunta genuína, de fato, vai ser uma pergunta para a gente colaborar, para a gente gerar uma reflexão. Quando a gente faz uma pergunta com duplo sentido, a gente está jogando contra. Que aí vira um gol contra que levanta mais barreira. Esse é um cuidado importante, porque fazer perguntas é fundamental. Mas as perguntas precisam ser boas também. Perguntas genuínas. Isso. E aí, depois de ter a participação, é a questão, primeiro é ouvir, falar abertamente, mas também tem a questão de como eu respondo de forma produtiva, como eu lido com essas informações que vêm, né? Nós estamos trabalhando aqui no sentido de ter da diversidade, né? E a diversidade pressupõe a gente aceitar o diferente. Aquele estigma de que sempre foi assim, ou do meu viés inconsciente, do que eu tenho aí de conhecimento, é poder desconstruir de forma genuína a partir da ideia do outro. Né? Então, ouvir, a gente falou sobre isso, da escuta atenta, né? Da escuta ativa, aceitar, agradecer a participação, eliminar o estigma da falha, e é principalmente quando houver a falha, ou quando se identificar, se trouxer o erro, é olhar para frente, olhar para aquele erro, oferecer ajuda para aprender, é a orientação na direção do aprendizado contínuo e não da busca do culpado, do que como chegamos aqui, e sim de como vamos partir daqui para frente. Né? Então, sistematicamente, então, o que ela traz para nós num esquema aí de como fazer. Nós elencamos alguns itens aqui do que a gente já faz nos espaços de contribuição, né? Então, a gente tem muitos ensaios, eu trouxe alguns institucionais aqui, mas eu sei que as áreas estão proporcionando isso também. Então, o Comitê de Cultura, nós viemos discutindo isso há 2 anos, essa cultura mais participativa de contribuição, o desenvolvimento gerencial, comentei há pouco, né? O que a gente tem ouvido desde Liana, Levi, Lídia, Diego, agora com o Gustavo, que a gente é nesse viés do fortalecer os grupos, dos relacionamentos, seja, né, nesse desenvolvimento gerencial entre nós como grupo ou com as nossas equipes. O subcomitê de cultura e o desenvolvimento dos coordenadores, esses mesmos conceitos, né? Então, fortalecendo vínculos e também preparando o terreno para maturidade, para transparência e para leveza desse grupo, porque para que a gente consiga ter um ambiente psicologicamente seguro, a leveza, né? A gestão tóxica, que era o que nós falávamos lá no início, né? Da gestão do medo, ela não pertence, não tem espaço para essa gestão do medo numa organização que quer ser uma organização segura psicologicamente. Né? O desenvolvimento dos líderes neste mesmo caminho, o Café com o Presidente é um espaço para que as pessoas possam perguntar e também ter as respostas. Um dos principais fontes aqui de ideias diferentes é o programa de diversidade. A gente sabe que quanto mais diverso o público, maior a possibilidade de outros pontos de vistas, né? Então, importante isso para a contribuição do negócio. E aí, nós, gestores, né, o nosso papel de acolher e entender essas diferenças. E as divulgações lá na expedição, o Momento Inova, esses momentos também com toda a equipe, onde uma linguagem única é utilizada, né? Também são importantes. Então, a gente tem vários momentos, fora o que nós estamos fazendo aí do fórum da GPTW, que cada um está coordenando aí com seus coordenadores. A questão é otimizar, né, esses espaços e principalmente dar espaço de fala para todos, né? Então, estamos neste caminho da organização sem medo. Aí. Agora é hora de ouvir vocês, pessoal.